Beleza, tá gravando aqui. Acho que agora tá instrumental também. Bom, primeiramente, bem-vindo a todos. Essa vai ser a primeira aula da Maratona UFSCar de 2021. Meu nome é Gabriel, mas todo mundo me chama de Jesus, porque meu nome é Gabriel de Jesus, caso alguém venha perguntar. E eu sou veterano 019. Nessa primeira aula, é uma aula mais introdutória. Então, tipo, para quem já tá há mais tempo, algo do tipo, não é tão relevante assim. Às vezes você pode ver alguma informação que você ainda não saiba, mas não é tão relevante. A gente vai explicar mais como funciona a maratona, o que é programação competitiva, como funciona o OBI. E vamos também começar nessa aula um pouquinho de uma linguagem de programação, certo? Então vamos lá. O que é programação competitiva? Para simplificar as coisas, programação competitiva ela é uma modalidade da programação, obviamente, só que num ambiente competitivo, o que a própria palavra pode vir na cabeça das pessoas, que é um ambiente com regras, onde existe um ranking para definir quem é melhor ou pior, dependendo da qualificação, e uma série de problemas para serem resolvidos. Competição se engaja em qualquer cunho. A gente tem competição esportiva, a gente tem competição de programação, a gente tem vários tipos de competição. Aqui, no caso da MAU, Maratona de Programação UFSCar, a gente vai focar em duas programações competitivas, que é a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática, que não sei se acredito que os bichos estejam fazendo, quem entrou esse ano. Agora, quem já entrou em 020, infelizmente não dá para fazer de novo. E a maratona de programação, ou como a gente chama normalmente, só maratona. Bom, primeiramente, temos a OBI, Olimpíada Brasileira de Informática. Ela é uma competição voltada totalmente para a computação e dividida em duas etapas. A gente tem a etapa de... Não etapas, eu diria mais modalidades. A gente tem a modalidade de iniciação e a modalidade de programação, que tem essas diferenças que eu vou explicar. Primeiramente, a gente tem a modalidade de iniciação. Ela não precisa que você saiba programar, mas também ela é para pessoa mais nova. Ela possui 3 níveis, o Júnior, nível 1 e nível 2, que, como vocês podem ver, eles variam do 4º ao 9º ano do fundamental. Então, é tudo antes do médio. A modalidade de iniciação, ela tem problemas lógicos e também problemas computacionais, só que todos eles são resolvidos em papel. Por isso que não é necessário saber programar. Você só tem que achar uma solução em papel, escrever, e aí depois os jurados vão avaliar a sua resposta para ver o nível. E a gente tem a modalidade de programação, que quem é 020, eu não sei se todos já participaram, e quem é 021 pode estar participando agora, essa é a modalidade que vocês se encaixam. Na modalidade de programação, como o próprio nome diz, a gente tem que programar uma solução para os problemas que eles dão. Ou seja, toda a prova é feita no computador e nas regras da OBI lá, eles são obrigados a te disponibilizar um computador caso você não tenha. Porque esse é o foco deles, eles abrirem para quanto mais pessoas possíveis conhecer esse mundo. A OBI, ela aborda algo que vocês devem ter ouvido falar já, que são algoritmos e estruturas de dados. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E na OBI a gente possui diferentes níveis de questões e cada questão passa por o que a gente chama pilha de testes. Uma pilha de testes funciona da seguinte maneira: eles vão pegar o seu código da solução do problema e eles vão ter vários casos de entrada e uma saída que eles esperam, que é a resposta para aquele problema. Então, essas entradas e saídas são pilhas de testes. Começa com números pequenos, normalmente, e testa a sua resposta e vai aumentando para casos mais difíceis. Quanto mais difícil o caso, mais ponto você ganha, e cada pilha de teste que você passar, você ganha uma pontuação. A
modalidade de programação ela também possui 4 níveis. E era o que eu estava falando. Quem já participou não pode participar mais. O nosso nível, que é o que a gente se encaixa atualmente, é o nível 3 ou sênior. O nível 3 ou sênior é para quem está até o 4º ano de um curso técnico ou no 1º ano da primeira graduação. Então, quem fez, já fez, não vai poder fazer de novo. E quem não fez, se já está rolando, não vai poder fazer também, infelizmente. Mas sempre tem disponível na internet, se você pesquisar. Até no site mesmo da OABI tem os problemas para quem quiser dar uma olhada, como que é, ou algo do tipo. E a OABI ela tem uma premiação que é muito importante para esse meio que a gente está engajado, que é da programação competitiva. Primeiramente, ela dá um certificado de participação. Não vale muita coisa, mas é como se fosse uma honra ao mérito. E depois, para todos os melhores colocados, ela dá uma semana com cursos de programação, obviamente. Para modalidade de iniciação, o curso é de introdução à programação. Eles vão abordar tudo do básico até o médio ou avançado de programação. E para a modalidade de programação, já é um curso avançado, então a gente começa a ver mais algoritmos avançados, estruturas de dados avançadas, outras coisas do tipo. Além disso, todos os níveis e todas as divisórias dos níveis recebem medalhas. Uma medalha de ouro, prata e bronze para os melhores qualificados. Depois a gente tem a maratona de programação. Antes de eu continuar falando, eu queria só deixar claro que eu acho que eu não deixei, mas sempre que tiver uma dúvida, pode clicar em levantar a mão ou mesmo desmutar o microfone para poder falar. E a gente tenta tirar a sua dúvida, para a gente tentar sair daqui tudo o mais explicado possível. O Penágio também está na call, então ele vai estar vendo as dúvidas. Opa. Só para deixar claro mesmo. Beleza. A maratona de programação. A maratona de programação, eu gosto de definir ela com essa imagem que eu coloquei aqui do lado, que são os níveis, né? A gente tem a OBI para iniciação, a OBI para programação e a maratona de programação, que é o Big Boss da programação competitiva. A maratona de programação, ela conta com uma etapa nacional do ACM-CPC, que é Association for Computer Mountaineering International Collegiate Programming Contest. É uma associação eu não diria só cientista de computação em geral, que é de nível mundial. Então, sempre que a gente fala de maratona de programação, a gente tem que ter em mente que não acontece só aqui no Brasil. É algo que acontece em muitos países, não posso dizer todos, e existem qualificatórias. As qualificatórias elas vão aumentando de níveis, como se fosse, não sei, um campeonato de futebol mesmo. Inicialmente a gente tem a primeira fase da maratona, que esse ano vai acontecer em outubro, que é a subregional. A subregional, ela ocorre em vários pontos do país. E geralmente é eu diria por estado. Por exemplo, a gente, quando vai competir, a gente vai para uma sede aqui no estado de São Paulo mesmo, e compete com o resto de São Paulo para qualificar para a próxima fase, que é a final brasileira. A subregional a gente também chama de primeira fase da maratona, e a final brasileira a gente chama de segunda fase. Não existem só essas duas fases. Depois que você qualifica da subregional, você vai para a final brasileira, e os qualificados da final brasileira, eles vão para... Agora a gente tem uma competição que é da América Latina. Então os qualificados da final brasileira vão para a competição da América Latina, e os qualificados da América Latina vão para o Mundial. O Mundial geralmente é fora do país. Creio que a maioria das vezes ocorreu ou para a Europa ou para a Ásia. O Mundial, que era para ter sido de 2019, vai ser na Rússia em algum momento desse ano do próximo. Por causa do Covid, que eu acho que todo mundo deve conhecer aí.
atrasou. E também bloqueou, não podia reunir gente. Então, como o Bernard disse, foram cancelados e adiados. Então, teve algumas pessoas que classificaram para o Mundial e ainda não disputaram. Mas não é o caso para as regionais. As regionais eles estão dando prioridade para fazer online. Beleza. O formato de inscrição da maratona. Todos os times eles precisam ter 3 competidores e um coach. Como eu disse, o coach ele é o responsável pela parte mais burocrática do time. Ele que vai ver a inscrição, ele que vai ver as datas. É para vocês se preocuparem menos. E também ele pode fazer o contato de vocês com os professores para ter mais informação sobre a maratona, etc. Aqui a gente está dando os detalhes, mas a gente também tem o site da maratona com todas as informações. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar ou para a gente ou para o Diego, que é o coordenador do grupo da MAL, da Maratona de Programação do Fiscar. Beleza. Geralmente, tem um custo para inscrever os times. Só que isso é definido pela faculdade. Que nem quando a gente entrou no nosso primeiro ano, o Diego ele fez uma prova em nível de maratona de programação mesmo, e os melhores alunos qualificados naquela prova, eu acho que ele levou 4 ou 5 times naquele ano. Poderiam formar times para ir para a maratona mesmo, para ir para a primeira fase. Porque ele tem um custo para inscrever, e geralmente é a universidade que paga esse custo mesmo. Então, tipo, vocês não têm que se preocupar. Mas essas fases online não estão sendo cobradas, porque eles não têm que sediar em nenhum lugar, então, geralmente, eles não cobram. E, por exemplo, o ano passado, teve muito mais time do que no primeiro ano. Eu acho que ano passado tiveram 7 times. Só falar um negócio a mais também, que junto com esse custo aí de inscrever time, vem o custo da alimentação, porque no evento presencial a gente tinha uma mesinha perto do local de competição que os competidores eles podiam descer um pouco para comer alguma coisa. Ou espairecer a cabeça, né? Isso, espairecer também. Mas é mais um comentário, assim, não é muito importante. Vamos lá. O formato da competição. Isso é o mais importante, né? Como que a competição funciona, como que eles vão te avaliar, entre aspas. Todos os times, eles vão receber um caderno de questões. É o mesmo caderno de questões para todo mundo. É bem justo isso. É o mesmo caderno de questões para todo mundo. Então vai depender da capacidade de cada membro, de cada time para resolver. E as dificuldades desse caderno, eles são variadas. A gente define, em média, que tem 13 problemas nesse caderno de questões. Desses 13 problemas, geralmente a gente tem 3 problemas ou 2 problemas que são de categoria fácil e tem um termo, uma qualificação de questões que a gente chama de ad hoc. Ad hoc são problemas de programação que não necessitam de um algoritmo específico. Você vai criar um algoritmo somente para resolver aquele problema. Esses problemas podem ser sempre ou muito difíceis ou muito fáceis. Então, nesse caderno de questões, geralmente a gente tem 2 questões fáceis, 1 ou 2 questões desse nível de ad hoc, que não necessita tanto conhecimento de programação, 4 ou 3 questões nível medianas, e o resto, que são as 5 questões, ou 6 questões que sobraram, são de níveis difíceis. Quando a gente fala nível difícil, não é algo impossível. Existem algumas delas que realmente, eu não vou mentir, são impossíveis. Dificilmente, em alguma maratona, existe algum time que faz todas as questões. Sempre tem alguma questão que nenhum time resolve. E a gente tem entre 4 e 5 horas para fazer essa prova.
Eu falei que tem 3 questões média, mas esse número varia bastante. Ano passado, acredito que tiveram 15 e em 2019 tiveram 12 ou 11, se eu não me engano. Beleza. Cada problema resolvido soma um ponto para o time. É parecido com a OBI, só que um pouquinho diferente. Na OBI a gente tem uma pilha de testes. Na maratona de programação, a gente tem uma série de testes. Então, a diferença é a seguinte: a pilha de testes você pode pontuar em uma e não pontuar em outra. De qualquer maneira, se você pontuou 2 e não pontuou 2, você tem uma pontuação. A série de testes, se o seu código não passar por todos os testes dentro dessa série, você não pontua. Você recebe como errado a questão. E todo erro na maratona é penalizado com tempo. O tempo, eu não lembro se varia, mas eu acredito que seja cerca de 20 minutos. Um detalhe importante é o seguinte: se você errou uma questão, essa penalidade de 20 minutos não vai contar no seu tempo final. Ela só vai contar no seu tempo final se você enviar a questão certa. E cada vez que você erra, vai aumentando essa penalidade. Então, se você errou 3 vezes e a penalidade é de 20 minutos, você tem uma penalidade de 60 minutos, caso você acerte a questão. O critério de desempate, como vocês podem ver aqui, é o tempo. O time que demorar menos tempo no total fica melhor classificado. Esse é o critério de desempate. O critério de vencibilidade é o time que resolveu mais questões, independente do tempo. O tempo é mais para desempate. Vamos lá. A classificação. Na primeira fase, são classificados o melhor time de cada campus e se 2 times que forem da mesma faculdade classificarem em uma sede, apenas um deles vai. Se 2 times ficarem no top 15, os 2 avançam. Mas se 2 times da mesma sede classificam, só um deles vai. Ou seja, a gente tem um limite de 2 times por faculdade para classificar para a final. Levando em consideração sempre a sede e o top 15 geral. O top 15 geral é envolvendo todo o Brasil. E a sede é só das pessoas que estão na mesma sede que você competindo. As pessoas que estão na mesma sede que você competindo classificam, se eu não me engano, 7 equipes. Esse dado pode estar um pouco errado, mas por aí, umas 7 equipes. Sempre tirando esse critério de se já tem 2 equipes da mesma faculdade, então a menor vai tirando. Então, geralmente, tipo, quando tem muita faculdade, muito grupo da mesma faculdade em cima, você não pode se preocupar de estar em, sei lá, 20º lugar, porque vai tirar todos aqueles da mesma faculdade que já preencheu a vaga. Na segunda fase, os 10 melhores times ganham medalhas e prêmios que são variáveis, né? Porque os prêmios são de patrocinadores. Então, cada ano, como pode ter diferentes patrocinadores, não sabe a sorte desses prêmios. Mas geralmente são empresas que patrocinam a maratona, então a gente tem prêmios como kits das empresas, como caderninho, powerbank, essas coisas. O melhor time de cada campus no top 10 avança para a final latino-americana. E na final latino-americana a gente tem um limite de 5 ou 6 times brasileiros. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem de programação. No primeiro Forms que a gente mandou para todos sobre linguagem de programação, a gente queria saber um pouco sobre o conhecimento das pessoas, de vocês em relação à programação competitiva, e também saber se vocês conhecem algum tipo de linguagem de programação, se vocês já estão adaptados a programar alguma linguagem. Porque não necessariamente para você entrar no curso você já tem que saber programar em alguma linguagem. Então, existem pessoas que não sabem programar nada e entrar no curso exatamente para isso, vão aprender. É assim que funciona.
Como a maratona vai ser em outubro, que eu já falei, a gente está com o tempo meio contado, porque acredito que vocês também percebam que tem a correria da semana por causa das matérias do curso, a gente também tem, a gente tem os nossos projetos extras para fazer, então a gente fica com o tempo meio contado, a gente vai conseguir dar uma aula por semana, ou talvez 2 aulas por semana, se a gente se esforçar um pouquinho, para tentar passar o máximo de conteúdo possível para vocês. Então, devido a esse tempo, a gente decidiu focar em C++ e Python, que foram as linguagens mais votadas lá no Forms, e C++ foi a mais votada, então é a que a gente vai focar em ensinar mesmo. Python a gente vai acabar dando alguns exemplos para mostrar a diferença de linguagens. Para quem não conhece muito, C++ é uma linguagem fortemente tipada, não sei se vocês já ouviram esse nome, mas fortemente tipada significa que os tipos das variáveis, eles têm que ser definidos. E Python é uma linguagem de programação de tipagem dinâmica, que por esse fator leva alguns novos programadores gostarem mais de Python. Mas, como toda linguagem de programação, todas as linguagens têm vantagens e desvantagens. O importante é o seguinte, que nem está escrito aqui, aulas adicionais sobre Java e, infelizmente, Kotlin, que eu vi alguns de vocês votando lá que queriam, elas podem ser oferecidas por nós, ou a gente pode guiar vocês também nessas linguagens, mas preferencialmente depois que passar a prova da maratona. Porque depois que passar a prova da maratona, a gente já tem mais tempo, a gente já está ali no final de semestre, a gente não tem que se preocupar tanto em estudar o conteúdo da maratona, então a gente pode pegar e dar umas aulas introdutórias de Java, introdutórias de Kotlin, ou outras linguagens que vocês tiverem interesse também. Aí, Jesus, queria só chamar a atenção aqui que o Giovanni e o Daniel estão com a mão levantada. Opa, calma lá. Cadê a mãozinha? Pode falar aí, Giovanni, primeiro? Não, beleza. Cara, eu fiquei com uma dúvida se essa questão do tempo, então quando você erra uma questão, você ganha tempo a mais. Então, o objetivo da maratona é você resolver o máximo de questões no menor tempo possível. Então, você quer fugir de ganhar tempo. O tempo que é somado é o tempo de envio correto da questão. Então, por exemplo, se você enviou uma questão corretamente em 10 minutos, você ganhou 10 minutos. Isso já é um tempo bom. Por exemplo, outras pessoas vão terminar essa mesma questão em 30 minutos ou 40 minutos. O tempo que vale no final é o seu tempo de envio da última questão certa. Então, se a sua última questão certa foi enviada às 3 horas de prova, esse vai ser o seu tempo final. E todas as penalidades que você teve, todas as questões que você errou 1, 2 vezes e depois acertou, essa penalidade vai ser somada. Então, se você errou 3 questões Ah, tá, entendi. e acertou elas depois, você tem mais 60 minutos. Então, em vez de 3 horas de prova, você teve 4 horas de prova. Ah, tá. Tipo, então, saquei. Você soma, quando você acerta, você soma o tempo que você levou pra fazer a questão. E se você erra, você soma tempo a mais. Só que o seu objetivo justamente é fazer a prova em menos tempo. Exato, menos tempo possível. E, eu falei errado, não é somar, é o máximo. Ou seja, o tempo de envio da sua última questão certa. Se a sua última questão certa foi as 3 horas de prova, o seu tempo final é 3 horas. E o tempo de penalidade só soma se você acertar a questão que você errou. Então não precisa se preocupar. Tá. Entendi. Tipo, mas é um negócio que você pensar durante a prova também, né? Porque se errar muito, é melhor você pular para outra questão. Exato. Às vezes você já errou a questão umas 3 vezes, então você pode pegar e passar para outra questão, ou algo do tipo. Por ter 3 pessoas na equipe, o que acontece muito é... Geralmente tem um programador que sabe mais coisas e outros 2 que têm mais conhecimento. Então, o que a gente tenta fazer? As 2 pessoas que têm mais conhecimento, elas vão procurando as questões que elas sabem resolver, que elas têm certeza que sabem resolver ou acham que sabem resolver, e vão encontrando uma solução para passar para o programador. Ou, não, isso não é definitivo. Você pode ter 3 programadores e 3 pensadores na mesma equipe também.
Mas o importante da maratona, como eu falei, é o tempo. Então você sempre tenta otimizar esse seu tempo. Você sempre tenta procurar as questões mais fáceis para fazer rápido, ou dividir entre as 3 pessoas para buscar cada uma questão que saiba resolver, e aí já ir resolvendo. Otimizar o tempo o máximo que der. Sempre. Certo, beleza. E outra pergunta, Certo. as questões, tipo, é meio aleatório assim, ou tem uma lógica na ordem, por exemplo? Todas as questões, como eu disse, as questões fáceis ou as de ad hoc, elas não são definidas. Pode ser algo muito fácil que nem teve um ano que eu lembro que eles pediram para eles te deram uma lista de número e eles pediram o maior número. É algo muito fácil em questão lógico e em questão computacional, achar o maior número de uma lista. Então, as questões fáceis, geralmente, as pessoas não se preocupam porque geralmente é mais fácil de resolver mesmo. Agora, as questões de nível médio e difícil já são questões que necessitam de conhecimento de algoritmos específicos de programação, que nem existem algumas estruturas de dados chamadas, por exemplo, grafos, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar, que já é uma estrutura de dados avançadas, e algoritmos específicos para grafos, que também são algoritmos avançados. Isso acaba caindo mais. Existem outros tipos de algoritmos também, que a gente vai tentar passar para vocês. Infelizmente, por serem difíceis e a gente ter pouco tempo, às vezes não vai ficar tão claro, porque é algo mesmo difícil, que nem programação dinâmica, é algo que é difícil. Algo não tão difícil que cai também é recursão, que vocês devem ter visto em CAP. E é isso. As questões de médio e difícil, elas sempre exigem o conhecimento de alguma estrutura de dados ou de algum algoritmo específico. Então é mais estudo e prática mesmo. Não, saquei, mas tipo, então, na hora da prova é aleatório as questões? É isso que eu perguntei. Todas são aleatórias. Tipo assim, a primeira pode ser a mais difícil e a última ser a mais fácil. Sim, sim. Por isso também, isso influencia um pouquinho no tempo também, porque o time que achar a questão mais fácil primeiro já sai na frente. Já conseguiu resolver uma questão. Saquei. Um negócio aqui de experiência própria mesmo, geralmente a questão mais fácil tá no meio ou no final. Exato. Pode falar. Que isso? Qualquer coisa tamo aí. Daniel. Minha dúvida praticamente respondeu, então, na pergunta do Giovanni. É isso que eu ia perguntar, então. As aulas não vão ser só como usar as linguagens. A gente vai estudar estrutura de dados, algoritmos e problemas. Exatamente. Maratona mesmo, né? Exatamente. Nosso foco é treinar vocês para a maratona mesmo. Então, a gente vai ver a linguagem de programação porque tem gente que ainda não conhece. E a gente vai focar nas estruturas de dados, nos problemas que caem na maratona. A gente vai trazer aqui também alguns problemas que a gente já resolveu de maratonas passadas, que são problemas considerados difíceis, para dar o exemplo, como funciona também. Não vai ser só aprender as linguagens. Beleza. Valeu. É isso que eu quero saber. Que isso. Bom, vou botar aqui. Beleza. Como eu disse, foco em C++. Então, a gente vai começar a ver C++ agora. Primeiramente, eu já devo ter falado, C++ foi uma das linguagens mais votadas, e a gente vai focar em C++ porque é uma das linguagens mais usadas na maratona de programação. Na OBI, eu acredito que não tanto, porque é um nível iniciante, as pessoas utilizam mais C. Só que a vantagem do C++ é que existem muitas coisas implementadas em C++, e ele utiliza menos tempo. Ele é uma linguagem que a gente chama de linguagem compilada. Ele possui um compilador. O compilador, ele pega tudo que você escreveu na programação e traduz para uma linguagem que o seu computador vai entender. Então, ele vai traduzir para assembly ou para binário, e o seu computador vai entender o que está acontecendo ali. As linguagens compiladas, todas elas tendem a ser mais rápidas do que as não compiladas, que nem Python. Python você programa e clica para executar. C++ você programa, você primeiro compila e você executa o arquivo compilado. Então ele é mais rápido. Isso ajuda muito em questão de maratona, porque existe um detalhezinho nas questões que são os limites. As questões elas podem possuir limite de tempo e limite de memória. O limite de tempo significa que o seu programa ele tem que rodar dentro do limite de tempo para resolver
a série de testes. Então, se o limite de tempo é 1 segundo, o seu programa não pode passar de 1 segundo. E o limite de memória é a mesma coisa. Se eles dão um limite de memória de 10 megas, você não pode usar nada que exceda 10 megas. Provavelmente vocês... Eu não sei se vocês já viram isso, mas tempo e memória, vocês veem mais em AED e em ARC. Se vocês já não viram ainda, vocês vão ver ainda. E a gente vai explicar isso também, porque entra em um assunto que a gente chama de complexidade. Eu não sei se alguém levantou a mão, ou se esse barulho é outra coisa. Alguém quer participar aqui? Beleza. Então a gente vai começar com C++, que vai ser o nosso maior foco. E aqui a gente já tem um exemplo de código em C++. Aqui em C++, a gente, primeiramente, deixa eu explicar uma diferença. Existem comentários. Acredito que quase todas as linguagens de programações, a grande maioria, possui comentário. Comentário é uma linha que não vai ser interpretada pelo seu código. Então, quando for rodar, por exemplo, aqui eu estou escrevendo, isso é um comentário de uma linha, ele será ignorado na compilação. Quando eu compilar ou quando eu executar meu programa, ele não vai olhar para aquela linha que está comentada. Porque esse comentário serve para você ficar mais próximo do seu código, para você poder se explicar para você do futuro o que você está fazendo no seu código. Então, o que acontece aqui? A gente tem dois tipos de comentário em C++. A gente tem o //, que comenta uma linha só. Então, esse // está comentando somente essa linha. E a gente tem o ***, que vocês podem ver aqui na segunda linha ou na quarta linha, que comentam várias linhas. O ***, você coloca ** e asterisco / no final. Tudo que tiver entre esses dois asteriscos vai ser comentado. Ele serve para você comentar uma parte grande do código, ou para fazer um comentário grande sobre o que você está fazendo no código. Você pode utilizar ele. Na linguagem C++, existem bibliotecas que a gente utiliza para... como que eu posso dizer? Para chamar as funções ou os operadores que existem dentro da linguagem C++. Essa biblioteca é a mais utilizada pela gente na maratona de programação, que é include IOStream. Mais pra frente a gente vai passar uma outra biblioteca que é relacionada à estrutura de dados, mas isso não é para agora. Ela é bem útil também para maratona. IOStream vem de Input, Output Stream. Então aqui ela vai vir funções para você ter a leitura e a escrita dentro do seu código. Então você consegue receber um dado de um usuário e você consegue imprimir um dado para um usuário. Aqui a gente tem na biblioteca Using Namespace, STD. O namespace, ele é um prefixo que vem antes de uma função ou de algum tipo de estrutura, porque ele significa que aquela estrutura está definida dentro dessa classe ou desse objeto. Então a gente tem esse objeto STD e dentro dele a gente tem as funções de entrada e saída. Por isso que a gente está usando aqui Using Namespace STD. Aqui no código a gente tem a função cout, que é para saída, e normalmente ela seria escrita por std, cout, para falar que a função cout está dentro de std. Mas usando o namespace, isso significa que a gente não precisa, a gente pode ocultar o std, ele vai saber sempre que tem um std antes de uma função dentro desse objeto. Para a gente criar o nosso código mesmo, em C++, a gente precisa sempre definir a nossa main. Main é a função que vai rodar o nosso código. Então, tudo que tem do seu código só vai ser rodado o que está dentro da função, main. Funções são estruturas definidas por essas chaves aqui. Então, é para eu colocar várias linhas de código dentro da minha função. Mais para frente, a gente também vai ver um pouco mais sobre funções, mas o importante é isso. Em C++, a gente precisa da int main, aí aqui, esse parênteses define que é uma função, e essas chaves define o que tem dentro da função. Então, sempre em C++, a primeira coisa que a gente faz é isso. Int main e a função.
Aqui dentro vai ser o nosso código. Nesse caso aqui é o código mais básico. Se vocês sempre forem programar, buscar alguma linguagem de programação na internet, a primeira coisa que vão te ensinar é o Hello World, que é imprimir para o usuário, essa seguinte frase, né? Hello World. Somente isso. O return 0, ele só indica que o seu código acabou. A primeira coisa que a gente tem que ver dentro de C++ são as variáveis. As variáveis são um campo que utilizamos para salvar um valor. Por exemplo, se você quer que um usuário digite o nome dele, você precisa salvar isso em algum lugar. Senão você só vai ler o nome dele e esse nome vai parar no void. Não sabemos onde ele está. Então, a gente tem as variáveis para isso, para armazenar qualquer tipo de valor. Como eu tinha dito antes, C++ é uma linguagem fortemente tipada. Então, é preciso sempre falar o tipo do dado que a gente quer armazenar. Os tipos de dados que a gente tem em C++ são int, que guarda números inteiros, que acredito que todos tenham visto em alguma matéria, matemática do fundamental, ou provavelmente em cálculo, números inteiros, que são todos os números maiores ou menores iguais a 0, que não sejam fracionários. E depois a gente tem o próximo tipo chamado bool, que é uma simplificação para a palavra booleana. Acredito que se vocês já tiveram lógica digital, vocês já ouviram falar dessa palavra, mas booleano são zeros e uns, ou, como a gente chama, verdadeiro e falso. Em C++, literalmente true ou false. Temos também o tipo char, que guarda todo tipo de caractere ASCII. Então, em caractere ASCII, você pode jogar no Google, temos uma tabela que chama tabela ASCII, com todos os caracteres. Mas são os caracteres que a gente tem no teclado mesmo. Então, tipo, todas as letras, números, caracteres especiais, todos eles se encontram na tabela ASCII. Depois disso, a gente tem float, que guarda números reais, ou seja, números fracionários. Mas ele não guarda em fração, ele guarda na forma que a gente está habituado a ver, que é com a vírgula. Então, 2,3, 2,35. E a gente tem o double, que também guarda números reais, só que ele guarda com uma precisão melhor. Precisão, a gente pode ver isso, por exemplo, se a gente tem um número 1/3. 1/3 seria 0,33333 aproximadamente, uma dízima. Float guardaria isso como 0,33 e double poderia guardar isso de uma forma mais utilizável. Ou seja, quando você for utilizar esse número novamente, ele vai ter uma precisão maior. Ele não vai perder precisão numa conta. Então, se você for multiplicar 1/3 por 5, o double vai sair com um resultado mais próximo do real do que o float. Além das variáveis, os tipos de dados, né? A gente tem os operadores aritméticos, que são os operadores que a gente está mais ou menos habituados no dia a dia, na matemática. Então, a gente tem o mais para soma, o menos para subtração, o barra para divisão, e a gente tem o porcentagem para resto da divisão inteira, que a gente chama também de módulo. Não sei se todos já viram, mas não sei se é universal também. Eu aprendi a dividir um número fazendo uma casinha. Então, eu escrevo o número aqui na esquerda, na direita o número que eu quero dividir, e aqui embaixo eu vou colocando quais valores eu multiplico esse número, para subtrair aqui. O resto da divisão inteira é o número que sobra, que não é divisível. É o número inteiro que sobrou aqui, que não é divisível pelo valor que você está dividindo. Então, num exemplo rápido, se eu tentar dividir 3 por 2, 3 por 2, eu consigo multiplicar 2 uma vez e sobra 1 do meu total, que era 3. Esse sobra 1 é o resto da divisão inteira. Os parênteses na linguagem C++, ele indicam precedência. Então, se você quer fazer uma conta que tem vezes e dividido na mesma conta, você sempre pensa em colocar o parênteses para você
não perder a precedência que você queria. Normalmente, ele vai ler sempre da esquerda para a direita, para fazer a conta. Só que com parênteses, ele faz a conta do parênteses antes de ler da esquerda para a direita. O igual atribui um valor a uma variável. O mais incrementa a variável em uma unidade. Então, se eu tenho uma variável A que vale 5 e eu escrevo A mais, em C++, esse A vai virar 6. E se eu escrever A menos, ele volta a ser 5. Aqui a gente tem alguns exemplos. Operadores binários. Isso já é mais para quem lembra da matéria de lógica digital. Os operadores binários é para quando a gente tem um número na sua forma binária. Mas não necessariamente. Como eu disse, a linguagem ela é compilada, ou seja, ela transforma os números mesmo em binário para o computador entender. Por isso que a gente pode fazer operadores binários, que são muito úteis em casos que sejam vistos. Essa operação com binários, ela não é facilmente vista em problemas da maratona mesmo. O Penágio, por exemplo, já utilizou isso em um problema de jogar moeda. Jogar moeda é um problema binário. Toda vez que você joga uma moeda, a gente pode definir por 0 ou 1. Então, ou caiu cara, 0, ou caiu coroa, 1. Isso é um problema binário também. Ele pode ser visto de uma forma binária. Então, aqui a gente tem os operadores binários. O E, que é o AND, de lógica digital, bit a bit. O AND faz o seguinte. Ele pega dois números em forma binária. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Paint para ficar mais visível aqui. Então vamos lá. Ele pega dois números em forma binária. Então o número 0, 1 e o número 1, 1, 1. Um operador lógico AND, sempre que os dois valores eles forem 1, o AND vai retornar 1. Se não, ele vai retornar 0. Quando não tem nada à esquerda, é a mesma coisa se fosse um 0. Então aqui, ó, o AND de 0, 0, 1 e 1, 1 vai ser 0, 0 com 1 dá 0, 0 com 1 dá 0 e 1 com 1 dá 1. Agora, para o operador OU, ele vai retornar 1 sempre que tiver um 1 em cima ou embaixo dos números que você estiver tratando. Então aqui, por exemplo, 0, 0, 1 e 1, 0 e 1 tem o número 1, então é 1. 0 e 1 tem o número 1, é 1 também. 1 e 1 tem o número 1, 1. Essa é a resposta final. O operador lógico XOR, ele é um OU modificado. Ele só vai retornar o valor 1 se os dois números forem diferentes. Ou seja, se for 0 e 1 ou 1 e 0, o XOR retorna 1. Caso contrário, ele vai retornar 0. Então aqui nesse número, a gente teria 0 e 1, 1, 0 e 1, 1, 1 e 1, 0. Aí aqui a gente também tem a deslocação, ou shift, como a gente costuma dizer, que desloca um binário. Ele transforma um binário num novo binário deslocado. Você pode deslocar ele para a esquerda ou para a direita. O número 1, 1, 1, se for deslocado para a esquerda, ele vira 1, 1, 1, 0. Toda casa que não existia na direita vira um 0. E quando ele for deslocado para a direita, toda casa que já está no limite e for sair, some. Então 0, 0, 1, se eu deslocar um bit para a direita, ele vai virar 0, 0 só. O meu 1 sumiu, porque o 1 era o último número. Aqui a gente tem alguns exemplos. E temos operadores relacionais. São igualdade, desigualdade, maior, menor, maior igual, menor igual. Essas são as sintaxes deles em C++ mesmo. Aqui a gente tem um detalhe legal. Os operadores relacionais, eles retornam variáveis do tipo booleana. Então, se eu tento testar uma igualdade do número 5 com 3. Eu vejo se 5 é igual a 3.
isso vai retornar um verdadeiro ou falso. Como eles são diferentes, vai retornar um falso. Aqui, a gente também tem os operadores lógicos AND, OR e NOT. O NOT é simplesmente a negação do que retornou. Então, se eu faço NOT 2 maior que 3. Então, se 2 não é maior que 3, retornou falso. Se eu faço NOT, ele inverte. Então, vira um verdadeiro. O AND e o OR, dessa maneira que é escrita, eles não fazem o AND e o OR bit a bit. Eles verificam se eles têm dois resultados 0 ou 1 em cada argumento. Então, se eu faço, por exemplo, A, true, E, o AND aqui, desse tipo, 2Es, B, false, o true é como se fosse 1 e o false é como se fosse 0. 1 e 0 dá 0, então ele retorna 0. O importante também isso daqui serve para fazer condições. Então, se eu quero fazer uma condição com mais de um termo, por exemplo, se eu tivesse um termo C aqui, A e B e C, você pode usar esse AND aqui também para fazer o A e B e o C também. E o legal dele é o seguinte, o AND, a gente sabe que só vai ser verdadeiro se todos os valores forem 1. Então, se o A e o B deu falso, ele não vai compilar, ele não vai executar o segundo AND. Ele vai retornar falso direto, porque falso com qualquer outra coisa vai ser falso. A mesma coisa vale para o OR. Vamos lá, aqui, como eu disse, a gente tem a função básica, é o main, que é a função para rodar o nosso programa. A gente tem uma função que não foi mostrada ainda, que é o CIN, que é de input, o cout é de output. O CIN ele serve para ler uma variável. Então, se eu dou CIN A, B e C, o usuário tem que digitar 3 entradas para mim. E essas 3 entradas vão ser salvas, respectivamente, em A, em B e C. O cout, ele imprime o valor que eu quero. Então, eu posso imprimir entre aspas duplas, ele vai imprimir exatamente o que eu escrevi, e fora de aspas duplas, ele só recebe variável. Então, 42, ele é um valor inteiro, como se fosse uma variável, ele aceita. Se eu colocar A aqui, aceita também. Agora, se eu colocar resposta, que não existe, não seja a minha variável, então, não dá. Beleza, isso daqui não é obrigatório, mas a gente vai deixar para vocês dois links não, né? Um link para quem utiliza o Windows, que é de instalação de C++, que é um pouquinho complicado para que eu possa explicar, mas se alguém precisar, vamos estar disponível também para ajudar. E os comandos de Linux. No comando de Linux é mais fácil. Aqui no comando de Linux a gente tem o sudo apt install g++, que instala já o compilador, que a gente chama GCD, que é para C++, e o sudo snap install code classic. O code classic é um editor de arquivos que a gente utiliza, chamado VS Code, que é o que vocês vão ver aqui a gente geralmente utilizando. É o que a gente mais utiliza para programar mesmo. Mas isso daqui não é obrigatório, como eu disse. Então, quem sabe programar em outra linguagem ou quem está afim de programar em outra linguagem, pode baixar outra linguagem e a gente pode tentar ajudar a traduzir. Mas para cá, se você quiser, C++, a gente vai utilizar. E aqui nesse vídeo também está ensinando a instalar o VS Code e utilizar o C++ no VS Code. Então, se vocês quiserem estar mais próximo do que a gente usa, ok. Se vocês tiverem outra preferência ou quiserem procurar outra coisa também, perfeito. O importante é só o código mesmo. Isso daqui é puramente estético. Aí a gente tem uma coisa muito importante. Não agora, mas eu vou soltar esse link para vocês aqui. O que a gente chama de contest. Vai ser o primeiro contest de vocês. Alguns de vocês podem ter feito, obviamente, antes. Mas contest é uma série de problemas, que nem na maratona mesmo, com níveis diferenciados ou não. E que vocês têm que encontrar uma solução em uma linguagem e enviar ela para ver se está certo ou não a sua resposta. A gente criou um contest somente com a matéria. Isso daqui é só a matéria que a gente fez aqui nessa primeira aula. Toda aula a gente vai querer postar um contest que vocês vão ter. Ele vai ficar aberto a semana inteira, vai ficar aberto até a nossa próxima reunião, para vocês ir fazendo.
E se precisar de alguma ajuda, manda mensagem lá no grupo, as pessoas podem tentar ajudar. O legal do contest é que ele serve muito para treinar para maratona. Só que não é legal vocês pedirem respostas. Vocês podem, por exemplo, tá preso numa questão ali faz tempo. Vocês podem falar: olha, eu fiz isso, isso e isso. Alguém pode me dar alguma dica, alguma guia, o que eu tô fazendo de errado? Mas não a resposta mesmo, porque só lendo resposta de código você não aprende. A verdade é uma só. Na maratona você tem que ler a teoria, saber o que está funcionando e codar. Você vai codar e vai fazer exercício, exercício, exercício. Uma hora ou outra você vai estar programando bem. E é isso, bom divertimento. Um pouquinho antes de terminar a aula mesmo, eu codei aqui em C++ um programa exemplo de tudo aquilo que a gente viu nessa aula. Aqui, ó, como vocês podem ver, a gente tem a função main. Não estranhe, tem 200 linhas de código, mas isso é tudo por causa de bibliotecas que eu adicionei aqui, que não estão sendo utilizadas. É somente o meu template mesmo da maratona que é grande. Vamos lá. Aqui a gente tem a função. A função a gente vai explicar melhor como que constrói outras funções, que nem aqui embaixo eu tenho leitura e operações. E são duas funções que estão sendo chamadas dentro da minha main para serem executadas. A gente vai ver mais sobre isso depois. Mas isso aqui é só para mostrar. Aqui eu estou criando uma variável. A variável chama-se x. Ela é do tipo int. Se eu quisesse criar outra variável, eu poderia criar uma variável do tipo double, uma variável do tipo char, mas nunca do mesmo nome. Se eu já criei uma x, eu não posso criar uma double x, eu posso criar uma double xx. Se eu criei uma char, já tenho x, já tenho xx, posso xxx. E assim por diante. Nunca posso ter o mesmo nome na mesma variável. E aqui a gente tem duas funções. Uma função de leitura. Aqui em cima a gente tem a função de leitura, ó, sem. E uma função chamada operações, que testa todas as operações. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó. Eu vou dar o exemplo prático aqui, que é, para compilar um arquivo, a gente utiliza o terminal. A gente tem, então, G++, o nome do nosso arquivo, o meu arquivo chama teste.cpp. -O, ele serve para você criar um executável com o nome que você queira. Então, vou dar o nome do meu executável de teste. Se eu não colocar nada, ele vai criar um executável do tipo A. Então, posso dar o nome de teste aqui. Ele vai compilar. Toma um tempinho, às vezes. Isso daí depende do seu computador. Meu computador não é tão bom assim. No caso, o meu está tomando muito tempo. Compilou. Para rodar, ponto, barra, e o nome do arquivo que você criou. Teste. Aqui já está rodando. Aqui parece que travou, mas está rodando. Por quê? O que aconteceu? Ele criou uma variável. Ele não tem nenhuma resposta visual de que ele criou uma variável. Ele só criou a variável. Agora, a resposta que eu tenho visual, leitura. Ele está lendo essa variável x. Então, eu tenho que digitar um número aqui. Eu vou digitar 6. Ele vai salvar 6 em x. Depois que eu digitar 6, ele vai rodar a minha função operações, que mostra tudo o que ela faz. Então, por exemplo, aqui eu tenho 6 mais 6 igual a 12. 6 menos 6, 0. 6 mod 4. Isso aqui é interessante. 4 cabe uma vez dentro de 6 e sobra 2. Então, mod é 2. Aí aqui temos uma coisa que não está no slide, que é muito importante. O incrementador ele pode vir depois ou antes da variável. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Aqui eu tenho a parte dos incrementadores. Então, eu tenho aqui, ó, A. Eu printei A++. Eu imprimi A++. 6 mais deu igual a 6. Só que era para ter incrementado 1, certo? Quando o mais vem depois da variável, ele incrementa somente depois que o arquivo foi executado. Então, ele vai primeiro imprimir o A, e depois que acabar essa linha, ele vai imprimir o mais. Se você colocar o mais antes da variável, primeiro ele incrementa, depois ele realiza o que era para fazer com a variável. Então, por exemplo, aqui, ó, mais 6, ele imprimiu 7. O mesmo vale para o menos. Que nem a gente pode ver aqui, ó, 6 menos deu 6. Menos 6 deu 5. A gente tem outro tipo de incremento que serve para incrementar mais de uma casa, que é o mais igual ou menos igual. Você coloca mais igual e o valor que você quer incrementar. Esse valor pode ser uma variável ou não. E o menos igual. O mais antes da variável só vale aqui. Não existe mais igual a 2. Isso não existe na linguagem.
Os outros incrementos também valem para dividir, para mod e para multiplicação. Então, posso pegar A, esse A vezes igual a 2, é a mesma coisa que eu estivesse fazendo. A é igual a A vezes 2. É a mesma coisa. O A divide igual a 2, mesma coisa também. Aqui a gente tem um pouquinho das questões do bit a bit. O bit a bit ele não deixa ser impresso diretamente aqui. Se eu colocar A e 4 aqui para imprimir, ele vai dar um erro, porque ele vai falar que não foi resolvida a questão ainda. Aqui eu estou armazenando isso dentro de uma variável. Então aí está um detalhe do porquê variáveis são importantes também. Além de salvar dados de entrada, eu posso salvar um dado que não é impresso normalmente. Por exemplo, isso aqui. Eu estou fazendo um bit a bit de A com 4. 6 e 4. O 6 em binário ele é 1, 1, 0. E o 4 em binário é 0, 1, 0. Então o E dele vai dar 4 mesmo. Vai dar 0, 1, 0. É importante ressaltar que esse bit a bit ele sempre vai fazer a operação bit a bit, mas ele vai te retornar no decimal, ou se você quiser converter, existem formas de converter também. Aqui a gente tem um pouco de true e false, que provavelmente vocês viram em lógica digital. Então, a negação do true é falso. Aqui, como eu disse, todos esses operadores relacionais eles se tornam true ou falso. Então, 1 é igual a 1, verdadeiro. 1 é diferente de 1, falso. 1 e operador lógico, AND 1, verdadeiro. Porque 1 é verdadeiro e 1 é verdadeiro. Aqui, qualquer número inteiro diferente de 0 vai ser verdadeiro, se você estiver utilizando o booleano. Pro ou, a mesma coisa. E aqui a gente tem um pouco de maior igual, menor, menor igual. Bom, uma coisa importantíssima dessa linguagem que eu esqueci de falar é o ponto e vírgula. Qualquer momento desse código, se você não colocar um ponto e vírgula e tentar compilar o seu código, ele vai te dar um erro. Ó, eu tentei compilar, aí ele deu ali, ó, erro. Ó, ele está esperando um inicializador antes da função leitura. Por quê? Ele considera que isso aqui não acabou. Ele não considera que essa linha acabou, então ele não sabe o que compilar. A hora que eu coloco ponto e vírgula, ele compila normalmente. O ponto e vírgula vocês não podem esquecer. Sempre que vocês terminarem uma chamada de função, uma criação de variável, um cout, um cin, vocês colocam um ponto e vírgula. E outra coisa importantíssima que vai servir para vocês agora, para quem tiver com tempo ou quiser fazer o contest, é o fim de linha. Sempre que eu escrevo alguma coisa, e eu dou endl ou eu dou /n, isso significa que vai ter uma quebra de linha. Então ele vai escrever, a hora que ele for imprimir, ele vai escrever alguma coisa e quebrar a linha. Aqui vocês podem ver aqui, ó, 3 maior ou igual a 5, false. Aí ele deu uma quebra de linha, ó. 3 maior ou igual a 5, operation, endl. Deu uma quebra de linha. Então a próxima linha que for ser impressa, ela vai ser impressa na linha de baixo. Isso é muito importante, porque nos contests, ele só aceita uma resposta se a sua resposta tiver uma quebra de linha. Então, a sua resposta final vai ser do jeitinho que ele estiver escrito lá, e ele tem que ter um /n, ou aqui no caso, um endl. Esse 2 maior aqui, ele serve para diferenciar qual campo vai ser escrito por cada vez aqui no cout. Porque eu não posso fazer algo do tipo resposta 2, 34. Isso daqui vai dar erro. Eu tenho que separar ele por esse aqui, maior, maior. Então, é isso. Vocês não esqueçam de colocar o fim de linha quando forem entregar uma resposta, porque senão, realmente, o judge online, ele vai falar que a sua resposta está errada, mesmo que a resposta fosse 5 e a sua resposta deu 5. Ele vai falar que a sua resposta está errada por causa que está faltando a quebra de linha no final. Bom, foi isso, a primeira aula da maratona. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar para vocês agora, lá no grupo da maratona mesmo, eu vou disponibilizar para vocês o link do contest e a senha. Lembrando que vocês têm até quinta-feira que vem para entregar, então não se preocupem. Vai ter lá o rank bonitinho para vocês verem. É bem legal, que é mais ou menos assim que acontece mesmo na maratona.
você consegue ver o ranking, então você consegue ver as pessoas que já fizeram, quantas questões elas fizeram, certas ou erradas, etc. Vai estar lá disponível para vocês também, e eu vou passar a senha também. Além disso, a gente tem um arquivo em PDF com toda essa aula, que a gente resumiu bonitinho todos os tópicos dessa aula. Vai ter toda semana isso. A gente vai enviar o arquivo PDF para vocês também. E a aula vai estar gravada. O Drive eu vou disponibilizar depois, porque eu ainda tenho que aprender a mexer nisso daqui. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí. O Contest pode, tipo, fazer no horário que der, né? Exato. Ele vai estar aberto até quinta-feira. Vocês podem ficar tranquilos. Bom, se for só isso, valeu aí, presente de todo mundo. Vai estar lá no grupo da maratona os links para o PDF e para o Contest da maratona. E aí vocês podem fazer a hora que vocês quiserem. Vai estar lá disponível sempre. E lembra que é só mandar mensagem se precisar de ajuda lá no grupo da maratona. Se quiser alguma ajuda, pode marcar eu e o Penágio, que estamos organizando. E também tem um outro veterano que está organizando, que é o Truco, que vai estar lá como Guilherme da Silva, provavelmente, se vocês não conhecem o Truco, que é outro veterano, vocês podem marcar lá para se precisar de ajuda. Se começar tem que acabar ele de uma vez ou pode fazer com o tempo? Pode fazer com o tempo, ele vai estar aberto sempre. Se você fizer uma agora e uma daqui 3 dias, vai estar safe. É só que quinta-feira, acredito que quando der a meia-noite de sexta, ele fecha. Então não vai dar mais para enviar mais questões. Não vai dar mais para enviar respostas. Mas é um contexto mesmo introdutório, só com essa matéria que a gente passou. Que isso. Então é isso aí. Muito obrigado aí, todo mundo que participou. A próxima aula vai ser semana que vem, sexta-feira no mesmo horário? Exatamente. Isso foi um detalhe que eu esqueci. A gente deixou aberto até quinta-feira aquele forms de horário, de disponibilidade de horário. A gente quer passar a aula no melhor horário disponível para todo mundo. Por enquanto, o que tem mais voto é esse horário mesmo, que é o que tem mais gente. Então, provavelmente vai ser esse horário, sim. Se ocorrer alguma mudança, a gente vai avisar lá no grupo. Mas eu acredito que não, porque tem bastante voto nesse horário. Então, geralmente vai ser esse mesmo horário das nossas reuniões. E acredito que